Olá, galera, tudo bem? Então, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, eu quero lembrá-los que vocês devem assistir esses vídeos, comentar o nome, comentar as curiosidades do assunto, comentar as dificuldades, as complexidades, fazer questões lá no vídeo do YouTube, tá bom? Lá nos comentários do YouTube. Para eu saber lá quando vocês acessaram, para eu saber mais informações de o que vocês entenderam, o que vocês ficaram com dificuldades na hora que vocês assistiram o vídeo, para que a gente tenha essa interação. Outra forma também de interação que eu quero que nós tenhamos é ou vocês comentem nesse vídeo do YouTube, ou então vocês podem comentar quando vocês forem inserir a atividade lá no Classroom. Então, vocês inserem a atividade no Classroom e comentem, prof, eu tive dificuldade na 8, porque eu fiquei em dúvida disso, daquilo. Prof, eu não sabia que agora era dessa forma, tá? Então, comentem alguma coisa, alguma curiosidade, alguma dificuldade de vocês, tá bom? Beleza? E o nome, não esqueçam de colocar o nome. Lembrando que vale 10% da nota de vocês essa interação. Além disso, utilizem o grupo também. Questionem, façam perguntas, assistam a videoaula e acessem o material, tá bom? Beleza? Então, hoje nós vamos conversar sobre o que é a contabilidade societária e também os tipos de classificação das sociedades. Então, como que eu abro uma empresa? Qual é o documento de constituição de uma empresa? Aonde é que eu registro essas empresas? Como eu sei quando eu vou usar uma sociedade ou quando eu vou usar um tipo de empresa sem sócios, tá bom? Então, eu vou compartilhar aí minha tela com vocês para nós conversarmos sobre isso. Então, antes de qualquer coisa... Opa! Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos falar aí sobre a contabilidade societária. Mas, para começarmos a falar sobre a contabilidade societária, nós temos que voltar um pouquinho no nosso semestre passado e falar da internacionalização das normas contábeis. O que é isso, pessoal? É quando a contabilidade ela entrou em harmonização com seus critérios contábeis. Então, esses critérios contábeis que nós utilizamos na contabilidade hoje, eles são iguais ou são muito parecidos, padronizados com os critérios e os padrões lá dos países internacionais, ou seja, de outros países, Alemanha, China, Japão, Bélgica, enfim, França. Todos esses países, nós temos uma contabilidade muito parecida, padronizada, tá? A mesma coisa acontece com a constituição das empresas. Então, na aula passada, no semestre passado, nós vimos que os CPCs são as nossas normas brasileiras, né? Para a gente saber de que forma elaborar uma demonstração contábil, de que forma fazer a avaliação de um ativo. Tudo isso, todos esses procedimentos, eles estão lá no nosso CPC, que são as nossas normas brasileiras de contabilidade, nosso Comitê de Pronunciamento Contábil. E essas normas brasileiras de contabilidade, elas estão padronizadas com as normas internacionais. Então, tudo que nós fazemos no Brasil também é feito fora do Brasil, tá? Por que isso? Porque a contabilidade, ela é a língua dos negócios. Ela é uma linguagem dos negócios. Então, ela não deve ter fronteira. Então, se eu quiser comparar uma demonstração contábil minha aqui do Brasil com uma lá do Japão, eu posso. Se eu quiser comparar que a minha empresa aqui no Brasil, ela é uma SA, e eu sei que tem uma empresa lá na Bélgica, que é uma sociedade limitada, em que ela presta o mesmo tipo de serviço que eu, ou fabrica o mesmo produto que eu, e eu quiser comparar custos dessas empresas, eu posso, tá? Porque a constituição da empresa, ela segue o mesmo padrão, tá? Então, a empresa, ela tem o mesmo formato que uma empresa brasileira. Então, tem a sociedade simples, tem a sociedade LTDA, tem o empresário individual, tem a EIRELI, e tem a SA, tá? Que é a principal delas. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre como nasceu a contabilidade societária. Então, até 1976, nós tínhamos a Lei 6.404 de 76. Gravem sempre essa lei. Eu sempre falo para vocês que essa lei aqui é bem importante. E ela foi atualizada pela Lei 11.638. Por que houve a atualização da Lei 11.638? Porque o Brasil, ele fez a internacionalização das normas contábeis.
Ou seja, ele converteu as normas que nós tínhamos antes, que era somente aplicada ao Brasil, para uma padronização com as normas internacionais. Então, a Lei 11.638, ela criou os CPCs, ela deu mais autonomia para a contabilidade brasileira, que antes ela era totalmente regulamentada pelo fisco, então pelo governo, e hoje em dia ela não é totalmente regulamentada pelo governo, ela é regulamentada pelos órgãos de classe da contabilidade. Então, pelas pessoas que detêm realmente conhecimento sobre a nossa área, tá? Então, em 2007, nasceu o termo contabilidade societária / contabilidade avançada. Então, qual é a diferença da minha contabilidade avançada para a minha contabilidade societária? Da minha societária para a minha avançada. Então, a contabilidade societária, ela avalia as leis relativas às constituições das sociedades. Quais são empresas que devem ser registradas na junta? Qual empresa que deve ser registrada aí no cartório de registro de pessoa jurídica, ou registro civil, que a gente chama? Qual é o tipo de empresa, por exemplo, quais sociedades são obrigadas a tais demonstrações contábeis? E quais sociedades são obrigadas a elaborar e demonstrar tais demonstrações contábeis? Então, dentro dessa conjuntura é que nós vamos trabalhar a contabilidade societária, tá? Tudo que as sociedades, elas têm obrigatoriedade de fazer, lembrando que cada uma tem sua característica, beleza? E a contabilidade avançada é uma disciplina que nós teremos ano que vem, e nós vamos falar sobre os procedimentos contábeis voltado a esse tipo de sociedade, sociedade anônima, tá? Então, seja ela de capital aberto ou fechado. Então, a contabilidade avançada, ela é aplicada a sociedades de grande porte e também sociedades anônimas, beleza? Então, agora nós vamos começar falando sobre a classificação das empresas. Então, nós vamos falar primeiro sobre as empresas sem sócios. Existem dois tipos de empresas sem sócio, o empresário individual e a EIRE. Nós vamos iniciar falando sobre o empresário individual. Então, o empresário individual, ele é aquele que exerce em nome próprio a sua atividade empresarial. Então, vamos dizer que eu, Ana Caroline Priebe, queira abrir uma lanchonete. Então, eu vou lá no meu contador e falo, fulano, eu quero abrir uma lanchonete e eu quero integralizar apenas 20 mil reais, que é tudo que eu tenho e é o que eu vou investir na minha lanchonete. Aí o meu contador vai falar, se é dentro dessa situação, se é uma lanchonete, se eu quero integralizar 20 mil reais, acredito que a melhor para você seja um empresário individual. Mas o empresário individual, ele tem responsabilidade ilimitada. O que significa dizer isso? Que lá na minha razão social da minha empresa, o que é a razão social da empresa? É o nome da empresa. O nome da empresa vai ser o meu nome. Então, o nome do sócio. Então, a razão social da minha empresa vai ser Ana Caroline Priebe, -ME. O que é ME? Microempresa. Uma empresa pequenininha ainda, bem pequenininha. O início de uma empresa. Então, o nome da minha empresa vai ter o meu nome, que sou eu, empresário individual, né? E vamos dizer que essa empresa entre em estado de solvência, ou seja, que ela vai à falência e ela tenha dívidas. Então, as dívidas da minha empresa, elas podem ser cobradas tanto do patrimônio da empresa como o patrimônio pessoal meu. Então, meu carro, minha casa, meu banco, então tudo que estiver no nome da minha empresa e também no meu CPF. Então, ou seja, o empresário individual, ele pode integralizar um valor baixo, tá? Então, ele pode começar integralizando aí o capital social dele, R$1.000. Mas, vamos lembrar que a responsabilidade dessa empresa, em questão de credores, né? Ele vai estar vinculado ao CPF, ao CNPJ e ao CPF do empresário. Então, o empresário individual é aquele no qual o CPF está ligado ao CNPJ e o nome da empresa vai ter o nome do dono da empresa, o nome do empresário. Beleza? Outra coisa que é bem importante falar aqui para vocês. A empresa, ela pode começar com R$1.000 de capital social. Porém, se ela estiver enquadrada no Simples Nacional e ela faturar mais de 4.800.000 anualmente, ela cai fora do Simples Nacional, tá? Então, ela passa a ser aí um lucro presumido ou um lucro real. Então, o capital social da empresa é uma coisa.
se ela faturar um valor muito mais alto, ela não vai mais participar do Simples Nacional, tá bom? Ela não vai fazer parte mais do Simples Nacional. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que atividades regulamentadas não podem ser empresários individuais. O que é uma atividade regulamentada? É aquela que o sócio da empresa, ele tem responsabilidade com o seu cliente. Então, ele tem que geralmente assinar o serviço que ele presta. Isso é um contador, um advogado, um médico, um nutricionista, um personal trainer. Então, pessoas profissionais pelo quais se formaram naquela profissão e prestam aquele tipo de serviço. Porém, aquele serviço ele precisa assinar. E para isso eles têm o CRC, que é o nosso caso, né? Que nós temos o nosso CRC. Ou então o médico tem o CRM, tá? Então, isso aí quer dizer que a pessoa ela é responsável por suas atividades, pelo que ela presta de serviço. Então, empresários com profissão regulamentada não podem ser empresários individuais. Outra coisa que eu vou falar para vocês, mas que acontece na prática, tá? Geralmente, representantes comerciais, eles não podem ser empresários individuais. Isso não é porque a lei não deixa. Isso é porque, por exemplo, vamos dizer que eu sou uma representante comercial da Nestlé. A Nestlé não vai autorizar que a minha empresa seja uma empresa individual. Ela vai pedir para que eu me caracterize como uma Eireli. Então, isso vale aí para vocês na vida profissional de vocês. Vamos supor que vocês vão, ou que vocês estão, ou que vocês vão começar a trabalhar aí como contadores e vão abrir e fechar e transformar firmas. Então, se alguém for lá falando para vocês que é empresário individual, representante comercial, eu falo para vocês, não constitua uma firma deles de empresa individual. Porque lá a Nestlé, por exemplo, ou Sabor Sul, ou Sazon, ou Que Boa, não vai aceitar. Eles vão pedir para que seja uma Eireli, tá bom? Então, isso já aconteceu na prática comigo várias vezes. E então eu aprendi que as empresas geralmente pedem para que esse tipo de serviço seja Eireli, não empresário individual. Então, empresário individual, façam bar, façam lanchonete, façam delivery de comidas aí em geral, mercadinho, pode ser se for só um proprietário, né? Se for só uma pessoa, a dona. Empresas aí de marmita, empresas de doces. Isso aí, pessoal, menorzinha, que seja só um dono, pode ser empresa individual, não tem problema algum. Mas aquelas que tiverem um pouquinho mais criterioso a atividade, o serviço que forem prestar, é melhor não registrar como empresário individual, tá? Porque o empresário individual, ele tem aí algumas limitações, beleza? E outra coisa bem importante. Quando uma pessoa chega pra gente falando, vamos dizer lá, Alisson, tudo bem? Eu quero abrir uma lanchonete no meu nome. Mas eu quero integralizar, eu quero que esteja só um pouquinho de capital social. O que o Alisson vai falar? Vamos abrir um empresário individual para você e você pode colocar R$1.000 no capital social da empresa. Na constituição do capital social da empresa. Isso é certo? Não é certo. Por que, contadores, não é certo? Porque qual é a empresa em que nós vamos abrir, que nós, como empresários, vamos investir apenas R$1.000. R$1.000, se eu tiver um Prolabore, não paga nem meu Prolabore. Porque o salário mínimo não é R$1.000, é mais de R$1.000. Não paga, se eu tiver que pagar aluguel, não paga nem o aluguel. Então, lembrando que quando nós iniciamos uma empresa, nós precisamos ter uma coisa chamada capital de giro, até que essa empresa seja inserida de fato no mercado. Então, eu preciso pagar aluguel adiantado, eu preciso comprar coisas para dentro da empresa, eu preciso pagar o meu Prolabore se sou eu que vou prestar o serviço da empresa. Então, nós, como contadores, precisamos fazer esses questionamentos ao nosso empresário, ao nosso cliente, para saber quanto mais ou menos é o investimento que ele está fazendo. Porque eles não sabem dessas coisas na grande maioria das vezes. Mas é por isso que eles procuram a nós, que somos contadores, que temos CRC, que somos responsáveis pelo aquele tipo de empresa. Outra coisa, esse profissional vai precisar pegar um empréstimo de capital de giro lá no Sicredi, no Sicobi, no Itaú, na Caixa, no Banco do Brasil, seja lá onde for. Eu, como
como analista de financeira, que eu vejo que um empresário individual que tem R$ 1.000 de capital social, eu não empresto. Porque da onde que ele vai tirar dinheiro para pagar depois se ele não conseguir pagar os sócios? E o risco foi meu, de emprestar para uma pessoa que tem R$ 1.000 de capital social. Então, nós temos que pensar sempre a longo prazo. E nós fazemos isso antes de abrir a empresa, tá? Então, isso aí é uma análise que cabe a nós contadores. E também nós vamos informar o nosso cliente de que em caso de solvência, de falência dessa sociedade, ele é responsável, o sócio é responsável por pagar essas dívidas ou pelo valor do patrimônio da empresa, ou então o juiz vai demandar que seja pago pelo CPF dele, tá? Então, vai envolver tanto bens do CNPJ quanto do CPF da empresa. Isso é uma coisa que nós queremos? A gente avisa isso pensando que o nosso cliente vai falir? Não, a gente nunca faz isso. Nós avisamos ele porque é uma característica da empresa e é da nossa atribuição profissional avisá-los dessa característica, beleza? Agora vamos lá para a empresa EIRELI, que é um outro tipo de empresa sem sócio, tá? Então, o que é uma empresa EIRELI? É o empresário individual de responsabilidade limitada. Isso cabe dizer que a principal diferença entre os dois já está aqui, ó. Responsabilidade limitada. O que é uma responsabilidade limitada? Isso é quando uma empresa ela vai abrir esse sócio, esse empresário, ele vai abrir a sua empresa, ele pode abrir, vamos dizer lá também, uma lanchonete. Só que em caso de falência, vai apenas buscar recursos financeiros para pagar os credores no CNPJ, no patrimônio, no capital da empresa. Não mexe no CPF do empresário. Então, a responsabilidade é limitada ao patrimônio da empresa. Não vai mexer no CNPJ, no CPF do sócio, não vai mexer em nada que estiver relacionado ao CPF do dono da empresa, do empresário. Então, aqui eu trouxe para vocês o seguinte: o empresário individual não poderá, com seus bens pessoais, pagar pelas eventuais dívidas da empresa. Porém, irá pagar com o valor do capital social integralizado. Aí que está o pulo do gato. Quanto é que o empresário precisa integralizar de capital social se ele quiser abrir uma EIRELI? Uma EIRELI precisa integralizar 100 vezes o salário mínimo vigente do país. Então, isso significa dizer que hoje, mais ou menos, nós integralizaríamos R$ 100.000 de capital social numa EIRELI, se nós quiséssemos abrir ela. Prof, de que forma que a gente pode integralizar isso? Em moeda corrente do país, dinheiro, depósito bancário, em serviço, em bens, imóveis, carro, máquinas, barracão. Então, vamos dizer lá que, eu vou integralizar, sabe o que na minha empresa? A sala comercial. Então, a sala comercial vale 150 mil, estou integralizando ela. Eu vou passar essa sala comercial aqui, tá no meu nome, para o nome da empresa. Tá? Então, isso é super natural. Ai, prof, e se a pessoa não tiver 100 mil e queira abrir uma EIRELI? Geralmente acontece isso, pessoal. Acontece de verdade isso, porque não é cobrado na hora lá da gente fazer o registro dessa empresa depósito bancário, não é cobrado os documentos meu Deus, os documentos que mostram que eu passei determinados bens para o nome da empresa. Então, isso não é cobrado, mas a gente coloca em uma cláusula, né? Uma cláusula é colocada lá que parte, tipo, 30% vai ser imóveis, 30% vai ser em imobilizados do tipo carro, máquina, outros 30% vai ser em dinheiro, outros 30% vai ser em serviço. Então, isso é colocado em uma cláusula do capital do contrato social, tá? Porém, não é obrigado você mostrar, você comprovar isso. Mas vamos dizer lá que essa empresa vai falir. Aí os credores vão começar a cobrar essa empresa.
Aí vamos dizer que ele vai cobrar por meio da justiça, pequenas causas lá para receber. Aí o juiz vai questionar, provavelmente o empresário, pedindo, cadê esses 100 mil? Aonde que foram? Tá? Então, se a empresa teve vários anos prejuízo, então pode-se dizer que pode-se dizer que o capital social ele foi utilizado para pagar as dívidas enquanto ela estava ativa. Agora, se a empresa sempre teve um pouquinho de lucro, nem que fosse um pouco, o juiz vai questionar aonde que está o dinheiro, tá? Então, tem essa contrapartida. Então, a principal diferença entre uma Eireli e um empresário individual é que a Eireli, ela não é mexido nos bens dos sócios, né? Em caso de endividamento, fica apenas no patrimônio líquido da empresa, tá? A captação de recursos para fazer o pagamento aos credores. Ela precisa integralizar um valor mínimo, né? O caso que não é o caso lá do empresário individual, que é 100 vezes o salário mínimo vigente, e esse tipo de empresa pode ser profissão regulamentada. Então, eu sou uma contadora e eu quero abrir um escritório sozinha, quero ser uma única pessoa, né, dona da empresa, eu posso abrir uma Eireli, tá bom? Outra coisa aqui é que esse tipo de empresa a gente abre muito para representante comercial, como eu falei para vocês, que geralmente não é aceito o empresário individual. Esqueci de falar uma coisa para vocês. Até 2019, o ato de constituição, o documento de constituição de um empresário individual era chamado de requerimento do empresário. A partir de 2019 ali, a partir de 2020, nós temos a obrigatoriedade de contrato social para empresário individual. Isso por quê? Porque hoje em dia nós fazemos o registro das empresas, da constituição de uma empresa por meio da rede Sim, da empresa fácil, que é tudo online. Então lá sai o contrato social, lá já vai sair o contrato social bem bonitinho, tá bom? Então o empresário individual até 2019 ele tinha requerimento do empresário. A partir desse ano ele tem o contrato social. Agora a gente vai ver as sociedades. Nós temos dois tipos de sociedade: sociedade simples e sociedade empresária. Então, a sociedade simples, ela é uma sociedade voltada apenas à atividade de prestação de serviço e apenas para profissionais regulamentados. Então, vamos dizer aqui que quem pode ser sociedade simples? O empresário, o profissional que tiver uma formação e que ele for responsável pelas atividades que ele desenvolve. Então, contador, advogado, médico, nutricionista, farmacêutico. Então, esse tipo de empresário, esse tipo de profissional pode abrir uma sociedade simples. Então, vamos dizer que eu, junto com vocês, a partir do ano que vem, nós vamos abrir uma sociedade de um escritório de contabilidade. Então, nós iremos ter que, obrigatoriamente, decidir por uma sociedade simples. Uma sociedade simples, ela pode ter uma única atividade vinculada ao seu contrato social, que é a atividade que os sócios desenvolvem, tá? Então, é a atividade pessoal dos sócios, que é, então, o desenvolvimento de serviços contábeis, beleza? Então, aqui eu trouxe aqui para vocês os exemplos, ó. A sociedade simples é uma sociedade entre duas ou mais pessoas que tem por objetivo a prestação de serviço por meio de seu sócio. Neste tipo de parceria, os sócios exercem suas profissões ou prestam serviço de natureza pessoal. Na sociedade simples, a atividade desenvolvida pelo sócio deve estar diretamente ligada à atividade desenvolvida pela sociedade. Exemplo, então, médico, nutricionista, advogado, contador, farmacêutico, personal trainer, entre outros profissionais que formam uma sociedade para fornecer serviços alinhados com a sua atividade pessoal. Então, aqui eu trouxe para vocês informações básicas, elementos que devem constar no contrato social de uma sociedade simples, tá? Então, aqui, nome, nacionalidade dos sócios, enfim, toda a parte de caracterização do sócio, de cada um dos sócios.
a denominação, o objeto e a sede da empresa e o prazo da sociedade. Então, o que é a denominação? A denominação vai ser escritório de contabilidade e resultado contábil, ou escritório resultado contábil. O objeto, atividade de prestação de serviço contábil. Sede, rua tal, tal, tal. Prazo da sociedade indeterminado. Isso é, vamos respeitar o princípio da continuidade. Nós nunca pensamos em abrir uma empresa pensando que ela vai fechar daqui 6 meses, tá? Então, sempre é indeterminado o prazo aí das nossas empresas. Capital social, qual é o valor do capital social e quanto cada um dos sócios vai integralizar. Qual é o valor da cota do capital social? Então, geralmente, uma cota é R$1, tá? A prestação de serviço pelo qual se obriga. Então, os sócios se obrigam a prestar serviços de contabilidade e assessoria contábil, vamos dizer assim. Quem é a pessoa que vai ser incumbida da administração da sociedade? Vai ser um dos sócios ou vai ser contratado um administrador para cuidar da sociedade? Então, vai ter que colocar ali todos os dados desse administrador e quais são suas responsabilidades perante a sociedade. A participação do lucro ou das perdas de cada sócio vai depender de quanto ele integralizou. Então, vamos supor que são 2 sócios. Cada um integralizou 50 mil. Então, 50% é a responsabilidade de cada um. 50% para cada um dos lucros e 50% caso houver prejuízo, tá? E se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Isso aqui, pessoal, isso aqui é de praxe. Os sócios são obrigados a responder subsidiariamente. Então, vamos dizer assim, que nós somos sócios dessa empresa. E acabamos não pagando as obrigações sociais da empresa, FGTS, INSS, Simples Nacional, e daí então eles vêm cobrar a gente. Provavelmente o governo ele vai primeiro bloquear os bens da empresa e depois dos sócios, porque como nós somos os donos da empresa, nós temos responsabilidade subsidiária no pagamento desses bens, beleza? Então, aqui, alguns dados sobre a sociedade simples. A sociedade simples, diferente das demais sociedades e empresas, ela não é registrada na junta comercial, ela é registrada no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Então, nós vamos desenvolver o contrato social e vamos registrar ele no cartório de registro de pessoa jurídica. Então, o capital social ele pode ser integralizado em bens ou na prestação de serviço. A responsabilidade é solidária dos sócios em caso de integralização. Então, vamos supor aqui que seja os donos da empresa, seja eu, a Tauana e o Matheus, tá? Então, vamos supor aqui que somos nós 3. Eu e o Matheus, nós integralizamos o nosso capital social, ou seja, nós fomos lá e demos o nosso capital social para a empresa. A Tauana não integralizou e acabou que a gente fechou a empresa porque nós não tínhamos muitos clientes e resolvemos fechar. Aí nós ficamos devendo para alguns credores. É a nossa responsabilidade, minha e do Matheus, integralizar a parte da Tauana se ela não integralizou. Afinal, a sociedade ela é comum, tá? Então ela é dos 3. Se um acaba não fazendo, os outros 2 têm responsabilidade solidária com aquele que não fez, tá bom? Isso é em qualquer sociedade, tá bom, pessoal? Impossibilidade de excluir sócios do lucro do exercício, então eu não posso excluir a Tauana caso tenha lucro na empresa, porque ela não integralizou o capital social dela, tá? E vamos dizer assim, que nós temos um credor, então é aqui na E, o credor de sócio da empresa pode, não havendo outro bem do devedor, fazer recair a execução sobre o que se couber dos lucros da sociedade. Então vamos dizer que eu tenho um credor no meu, né, que eu devo para ele no meu CPF, e o juiz determina que, como eu não tenho nada no meu CPF para pegar dele, então, no final do ano, quando a empresa tiver lucro, parte desse lucro vai ser destinado para pagar aquele meu credor do meu CPF. Então, isso pode acontecer, tá bom? Então, esse é o tipo de sociedade simples. Então, vale ressaltar outra coisa. A sociedade simples, ela só tem atividade de prestação de serviço.
ela não adentra atividade comercial, tá bom? Ela é voltada apenas para atividade de prestação de serviço que tem a profissão regulamentada, que os sócios têm uma profissão regulamentada, eles têm responsabilidade sobre os serviços que prestam. Beleza? A sociedade limitada, então, é a nossa LTDA, conhecida por muitos. Então, muitas pessoas acham que o único tipo de sociedade, o tipo de empresa que existe é essa aqui, LTDA, que não é. A sociedade empresária tem por finalidade o exercício da atividade própria de empresário. Então, qualquer um pode ser empresário. Teve uma ideia, quer empreender, então você vai ser um empresário. Se você for sozinho, você pode ser ou um empresário individual, ou então uma Eireli, e se você for uma sociedade, você pode ter uma sociedade empresarial limitada, uma LTDA, tá? Então, ele está sujeito a registro, independente do seu objeto, devendo inscrever-se na junta comercial. Independente do seu objeto, o que é o seu objeto? A atividade que você for prestar. Só que, a não ser que essa atividade seja uma profissão regulamentada, um serviço de profissão regulamentada. Aí você não pode ser uma atividade, um empresário, uma sociedade limitada, tá bom? Então, a sociedade limitada, ela tem a característica de que, se a empresa entrar em insolvência, se ela falir, os credores poderão cobrar o patrimônio da empresa e não vão adentrar aí no patrimônio dos sócios, que está vinculado ao seu CPF, tá? Por isso que ela é limitada também. Tá? Então, é limitada. E a sociedade limitada, ela pode ser mercado, ela pode ser uma empresa aí de venda de luminárias, uma empresa de venda de cano, uma empresa de venda de material, de peças de carro, pode ser qualquer atividade empresária, de comércio, de circulação de bens ou serviços, uma empresa que vende ferramentas, que vende material para hospitalar, pode ser isso tranquilamente, pessoal, tranquilamente mesmo. Então, uma sociedade empresarial, ela é uma atividade de prestação ou de comércio de serviços, tá bom? De comércio de bens ou serviços. Beleza? Que tipo de serviço que pode prestar, prof? Você pode ser encanador, você pode ser mestre de obras, pedreiro, pode ser prestação de serviço de salão de beleza, todo aquele serviço que não tiver responsabilidade, que você não precisar assinar por ele. Beleza? Instalação e venda de ar-condicionado, vamos dizer, venda de refrigeração e prestação de serviço de manutenção, de arrumar esse refrigerador. Então, vamos dizer, Guni Refrigeração, que tem aqui em Marechal, tem também Marçal Refrigeração. Ali em Toledo tem Fique Frio, que arruma tanto ar-condicionado de carro como eletrodomésticos de refrigeração, então geladeira, bebedouro, daqueles que resfria. Então, isso aí são serviços e comércio que se enquadram numa sociedade empresarial. Os sócios não precisam ser formados, ou podem ser formados em contabilidade e desenvolver outro tipo de serviço, tá bom? Bem tranquilamente. Então, a sociedade empresária limitada é aquela que desenvolve profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, constituindo o elemento de empresário. A sociedade limitada, como eu trouxe um exemplo aqui, ó. São duas ou mais pessoas que resolvem constituir uma empresa cuja atividade esteja voltada para o comércio varejista do gênero alimentício. Então, aqui é um tipo de uma empresa que pode abrir uma sociedade limitada. Então, aqui eu trouxe para vocês os principais dados que devem conter aí nas cláusulas de um contrato social de uma empresa, de uma sociedade limitada, tá? Então, isso aqui, pessoal, é tudo características básicas. Então, o capital vai se dividir em cotas, iguais ou desiguais, cabendo aos sócios dividi-las, né? É vedada a contribuição que consiste em prestação de serviço. Então, por exemplo,
eu não posso, lá no meu contrato social, falar que eu vou integralizar 50 mil, 25 mil em dinheiro e 25 mil em prestação de serviço. Esse tipo de empresa não aceita esse tipo de integralização, tá bom? Então, não posso. Eu posso integralizar produtos, estoque, mas serviço não pode. A sociedade limitada, ela é regida pelo Código Civil e nas omissões, então aquilo que não tiver no Código Civil, ela é regida pelas normas da sociedade simples ou pela sociedade anônima. E se assim o contrato social estabelecer. Então, aquilo que, por exemplo, a empresa tiver uma definição que não tiver no Código Civil, então ela deve-se buscar na legislação das sociedades anônimas, tá bom? A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Então, que é aquele exemplo que eu dei entre eu, o Matheus e a Tauana. Caso a Tauana não integralize, eu e o Matheus temos responsabilidade solidária em integralizar a parte da Tauana, tá? Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Então, é a mesma coisa. Todos os sócios respondem pela integralização do capital social. Então, caso um sócio vá a falecer, vamos dizer assim, os outros sócios, eles têm responsabilidade solidária em integralizar esse bem. É assegurado ao sócio, o sócio minoritário, que representa pelo menos 1/5 do capital social, o dirigente de eleger um dos membros do Conselho Fiscal e o representativo suplente. Então, geralmente, uma empresa individual, ela não tem, a não ser quando ela passa a ser uma empresa de grande porte, Conselho Fiscal, tá? Mas caso haja, fica aqui que o sócio minoritário, ele tem o direito de escolher um membro para compor o Conselho Fiscal dessa empresa. O que é o Conselho Fiscal? É um grupo de pessoas que vai analisar todos os procedimentos da empresa. Se está sendo feito certo, se eles estão cobrando, se não está tendo nenhum tipo de desvio, se os controles internos estão funcionando. Então, é como se tivesse uma equipe de auditoria cuidando da empresa mensalmente, fosse lá fazer uma visita e analisasse todos os procedimentos da empresa, tá bom? Pode o contrato social instituir conselho fiscal composto por 3 ou mais membros, sócio ou não. Então, no conselho, vamos dizer que nós vamos abrir um mercado. Se nós quisermos que a empresa tenha um conselho fiscal, nós podemos instituir isso por cláusula do contrato social. Geralmente, não acontece. Isso é feito depois, quando o mercado ele se torna um grande mercado. Como, por exemplo, o Mufato, o Almayer, em Cascavel tem o Irani, o Beal. Então, quando ele se torna um grande mercado, aí sim é colocado esse tipo de função. Mas quando a gente vai constituir, geralmente não tem esse serviço, tá? A sociedade será administrada por uma ou mais pessoas. Então, podem ser os sócios que administram, ou um sócio pode ser nomeado para administrar, ou ainda pode-se contratar um administrador de fora e colocar ele como administrador. Aí a gente vai colocar no contrato social qual é a responsabilidade dele, o que está sobre sua autonomia. A cessão do exercício do cargo de administrador deverá ser registrado no órgão competente até 10 dias seguinte à ocorrência do fato. Então, vamos dizer que nós contratamos um administrador e a gente der a conta para ele depois. Então, nós precisamos fazer uma alteração contratual falando que aquele administrador ele não tem mais responsabilidade da empresa, ele não tem mais autonomia alguma sobre a nossa empresa e que agora tem outro, ou que é um sócio, que é o administrador, tá bom? E por fim, nós temos um outro tipo de sociedade, que é a sociedade por ações. Então, a sociedade por ação, ela é denominada companhia ou então SA. Então, quando a gente lê por exemplo, assim, vamos pensar aqui. Já lembrei. Ceará LTDA. Então, a gente já pensa que é aquela lanchonete na frente da FAG, que ela é uma sociedade empresarial limitada, porque ela é LTDA.
Agora, quando nós lemos Coca-Cola S.A. ou Companhia Coca-Cola, nós sabemos que a Coca-Cola ela é uma sociedade por ação, ou seja, ela é uma empresa de capital aberto ou de capital fechado, mas que os sócios, eles não compram ações, eles não compram cotas, como em todas essas outras. O empresário individual, a Eireli, a sociedade simples e a sociedade empresarial limitada, o que eles compram são cotas. Quando a gente fala em sociedade por ações, o que é comprado nessa sociedade por ações são ações. Beleza? Então, a sociedade, ela é sociedade anônima ou então ela é denominada como companhia. Então, sempre que a gente vê um SA atrás de uma empresa ou então na frente uma companhia, nós já se ligamos que ela é uma sociedade por ações, tá? Então, a sociedade por ação, ela é elegida pela Lei 11.638, de 2007, e o capital social, ele é dividido por ações. A responsabilidade de cada acionista, ela está no montante das suas ações, no montante do seu capital. Então, vamos dizer que eu constituo aí uma sociedade. Vamos continuar no mesmo exemplo. Eu, a Tauana e o Matheus, a gente constitua uma sociedade por ações. Para eu fazer parte dessa sociedade por ações, eu preciso comprar primeiro as ações. Então, eu vou lá e compro as ações. A minha parte, a Tauana compra dela e o Matheus compra a dele. Então, cada um de nós somos responsáveis só até o montante das nossas ações. Nós não temos responsabilidade solidária, como temos em empresas da sociedade simples e a sociedade limitada, tá bom? Então, nas ações é tudo mais individual. Na sociedade por ações é tudo mais individual. A gente só responde por aquilo que está sobre aquilo que está sobre o nosso total das nossas ações, tá? E é um tipo comum das empresas de grande porte, das grandes corporações, tá? Então, nós temos dois tipos de sociedade, de companhia por ações. As companhias fechadas, que são aquelas que não negociam ações na Bolsa de Valores. Então, vamos colocar aí a Nubank. A Nubank, até um tempo, ela era uma sociedade por ações, tá? Ela era uma companhia, mas ela não negociava ações na Bolsa de Valores. Então, eu queria lá comprar ações da Nubank e eu não podia, porque ela não liberava. Então, apenas os sócios majoritários dela, tá? As companhias fechadas, elas têm obrigatoriedade de elaborar e apresentar para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, uma vez por ano, as suas demonstrações contábeis. Tá? Então, ela tem que demonstrar para a CVM essas demonstrações contábeis, só que apenas uma vez por ano, beleza? E ela não negocia ações da Bolsa de Valores. Quem regulamenta as companhias abertas e fechadas é a CVM. As companhias abertas, elas têm que elaborar e enviar para a CVM trimestralmente suas demonstrações contábeis para publicação. Por quê? Porque a companhia aberta, ela tem um objetivo de captar recursos externos. Então, se eu quero ir lá investir, por exemplo, na Nestlé, eu vou lá e compro ações dela. Eu vou tomar a decisão de comprar ou não essas ações por meio da contabilidade dela, por meio dos relatórios contábeis dessa empresa. Mas, fica claro aqui para vocês, pessoal, que a CVM regulamenta essas demonstrações contábeis. Então, ela analisa essas demonstrações contábeis para ver se não tem fraude. Então, precisa mandar o balanço, a DRE, o fluxo de caixa, a DVA e o parecer dos auditores, para ver se não tem nada de errado com essas demonstrações contábeis, para ver se... Tipo, por exemplo, um mês a empresa estava com Tava tendo quase um prejuízo. Aí chegou o mês subsequente e a empresa estava lá com um super lucro, uma super receita. Então, tem que analisar isso aí. Então, a CVM, ela tem como objetivo normatizar e fiscalizar as companhias de capital aberto e fechado. Então, as empresas por ações, tá? E o principal objetivo dela é assegurar que o pequeno investidor, que somos nós, tenhamos aí sucesso nos investimentos.
por meio dessas demonstrações que são publicadas. Tá bom? As sociedades por ações são uma sociedade de capital e não de pessoas. Então, diferente das empresas que nós vimos até agora, a gente não caracteriza a sociedade por ação como, por exemplo, o dono daquela empresa é a Ana, o Matheus e a Tauana. Vai lá conversar com a Ana, que a Ana vai resolver, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de uma sociedade, a gente já entende que essa sociedade, ela é uma sociedade feita de pessoas. Pessoas que compraram cotas, que investem naquela empresa. Agora, uma sociedade anônima, não, ela é feita de ações. Então, cada um tem a sua porcentagem aí, só quer saber do seu lucro, sobre o pagamento do seu dividendo no final do ano. O titular das ações é chamado de acionista, tá bom? Então, aqui eu trouxe algumas informações sobre as sociedades por ações. Elas são livremente negociadas na Bolsa de Valores. Ao falecer o titular de uma ação, não é impedido que o filho, que a mãe, que o sobrinho passe a ser titular dessa ação. A companhia ela é sempre empresarial, mesmo que seu objeto seja civil. Então, vamos dizer lá que uma empresa de contabilidade se torne uma SA. Então, o objetivo dela, antes, ela era uma sociedade simples. O seu objeto era civil. Hoje não. Hoje ela é uma sociedade empresarial, mesmo que o seu objeto seja uma profissão regulamentada, tá? Então, a sociedade por ação, ela é designada ou companhia, então, ou utiliza o CIA, ou então o SA, que é Sociedade por Ação. O órgão deliberativo máximo é a Assembleia Geral. E diferente do ato de constituição das empresas que nós vimos até aqui, que é o contrato social, aqui nós temos o estatuto social. Então, quando a gente fala em sociedade por ação, não é contrato social, é estatuto social. E a empresa ela precisa ter uma assembleia administrativa e um conselho fiscal, tá bom? Então, aqui, por que as companhias abrem seu capital? Por que elas resolvem abrir capital? Para adquirir, para captação de recurso econômico, financeiro, de forma mais barata, tá? Com custos menores. Então, é mais fácil eu abrir um capital social para adquirir mais recursos, porque daí a responsabilidade está com o acionista, quem investiu o dinheiro lá. Se a empresa no final do mês não tiver, no final do ano, ou do trimestre, ou do semestre, não tiver lucro, ele não vai receber dividendo. Então, conta em risco dele investir ou não na empresa. Diferente de seu capital, captar recursos por meio de bancos. Eu tendo ou não lucro, esse investimento tendo ou não resultado para minha empresa, eu preciso pagá-lo e pago com juros. Tá? Então, aqui, a Assembleia Geral, ela é o órgão máximo da companhia e delas participam todos os acionistas com direito a voto. Então, quem são os acionistas que têm direito a voto? São acionistas que compraram ações do tipo ordinárias. Então, as ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto, beleza? E as ações preferenciais são aquelas que nós, por exemplo, que vamos comprar ações por meio da Bolsa de Valores, que compramos as ações preferenciais, que são ações comuns de uma empresa, tá bom? O conselho fiscal, ele é feito aí por empregados ou por pessoas de fora da empresa, acionistas de pequeno porte, por exemplo, acionistas que compram aí ações preferenciais, fazem parte desse conselho fiscal. O conselho fiscal, ele não pode ter ligação nenhuma, não pode ser cônjuge, não pode ser filho, não pode ser pai de algum dos administradores ou dos acionistas majoritários, que são aqueles que têm ações ordinárias, que dão direito a voto, tá? Porque o conselho fiscal, ele tem o objetivo de analisar e dar um parecer sobre os procedimentos que estão sendo feitos pela empresa. Então, essas aqui são as nossas referências. Eu falei basicamente dos nossos tipos de empresa. Nós vamos adentrar ainda mais nelas, tá, pessoal? Vou pedir para vocês, na semana que vem a gente vai fazer uma aula online e eu vou pedir para vocês, começarem a constituir uma empresa, fazer um contrato social de uma empresa. Mas isso na semana que vem. Hoje, então, vocês vão assistir essa aula, vão mexer no material
e vão... Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu compartilhar minha tela. E vão desenvolver essas atividades aqui, tá bom? Opa. Vão desenvolver essas atividades aqui, que são sobre a Constituição, as constituições das empresas que nós vemos hoje. Empresário individual, EIRE, sociedade simples e sociedade limitada. Beleza, galera? Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, façam questionamentos e não esqueçam de interagir pelo Classroom e pelo YouTube.